talvez por Peraí ser que mais eu vou árduo. começar de um jeito o nosso podcast, calma aí. Privilégios. Ah, você tem privilégios? Eu tive privilégios por quê? Meu pai é sim empresário. E se eu continuei trabalhando com ele, foi porque eu mereci! Se eu tô onde eu tô, é porque eu mereci! Latitudes, com Leandro Carnal. E Gabriela Prioli. Discorra. Discorra. Pensar com o fígado é sempre um problema, né? Naturalmente existe uma raiva contida na expressão, porque ela não está analisando, ela está reagindo emocionalmente. Claro que ao dizer que alguém tem privilégios, todos temos algum tipo de privilégio. Alguns têm muitos, outros têm bem menos, né? Mas ela começa achando que esta fala desqualifica. Eu sou uma pessoa que acorda às 4 da manhã há décadas, não essa semana nem o ano passado. Eu estudei muito, eu enfrentei situações muito desafiadoras, como morar numa pensão em São Paulo ao chegar, ou morar em um pequeníssimo apartamento em Paris para estudar. E eu fiz muitos e muitos sacrifícios. Quando eu fiz doutorado na USP, havia dias que eu ia a pé para o campus, porque tinha acabado a passagem. E acho esses anos extraordinários. Eu tenho muito orgulho de ter ido muito ao Cine Belas Artes, segunda-feira, às 22 horas, porque era a sessão mais barata da semana para ver um filme. E acho que foram anos extraordinários. Mas eu reconheço que eu nasci salvo de uma família de classe média, com pai e mãe, com alimentação, com escola privada, biblioteca em casa. Isso não desqualifica meu esforço, apenas diz que na corrida eu saí de um outro ponto. Agora, eu posso ser comparado aos colegas com pai e mãe da classe média interiorana gaúcha da década de 60 e 70, que estavam na mesma escola e não fizeram o mesmo esforço. Mas eu não posso ser comparado, por exemplo, a quem viveu outra realidade social, restrições raciais e assim por diante. Tudo isto é para pensar que quando alguém me diz você tem um lugar de privilégio, eu concordo, isso não desqualifica meu esforço titânico até hoje, acordando como acordei hoje, às 4 da manhã, para poder, inclusive, entregar meus textos de jornal, poder estudar o que eu tenho que estudar e fazer tudo o que eu tenho que fazer. Sabe quem eu acho que deu uma resposta muito boa para esse tema ultimamente? A Sasha. Sasha, filha da Eu fiz um... A Xuxa tem uma filha que se chama Sasha. Fala, rápido. Eu coloquei Não, o não foge episódio. não. Não foge não. A Xuxa tem uma filha que se chama Sasha. Não, mais rápido. A Xuxa tem uma filha que se chama Sasha. Eu sou uma pessoa com articulação perfeita. Eu sou conhecido no Brasil Rapidinho, inteiro. vai. Xuxa, Sasha fez xixi no chão da chama. Ele não falou, ele tá fugindo, saindo pela tangente. Eu tô fugindo da Raia, é outra personagem. Que também podemos falar de tem Nepo Enzo, Baby. Tem Enzo. Enzo e Sofia. Mas eu achei boa a resposta da Sasha. A Sasha tava desfilando a marca nova dela, que chama Mon Depart. E as pessoas falaram, o que você diz para as pessoas que te chamam de Nepo Baby? E ela falou, cara, eu sou uma Nepo Baby. Eu reconheço os meus privilégios. E aí, sobre esses privilégios, eu tô construindo a minha história. E, Karnal, você fez um post sobre a Sasha falando sobre o termo Nepo Baby e perguntando se as pessoas não fariam tudo que pudessem pelos seus filhos, e as pessoas já concluíram que você não gosta da Sasha, não é isso? Exatamente. Eu volto ao caminho suave, a recomendação da cartilha. Eu expliquei a origem do termo nipote, a origem do termo para sobrinho e neto na Itália, como os papas do Renascimento, como Júlio II, Alexandre VI e Leão X, indicaram sobrinhos para cargos chaves da igreja. Usei o quadro do Rafael para o caso e mostrei exemplos do Andrea Bocelli, que leva seus filhos para os shows, está introduzindo seus filhos no caminho dos shows. Outros amigos meus, por exemplo, o Léo Chaves levou seu filho para cantar no seu show. Nepo Baby, em geral a gente usa a expressão para criticar um privilégio que nós não conseguimos dar aos filhos. Porque se eu conseguisse dar, quem não gostaria, qual pai e mãe nesse país não gostaria de dar um máximo a seu filho? Sim. Tudo que eu posso, eu faço. Então, quem não gostaria disto? Então, é um erro eu imaginar que o fato do pai apoiar vai significar que aquele filho vai se tornar brilhante. Não é possível. Pelo contrário, pais brilhantes com
alta frequência não originam filhos brilhantes. Mas quem não daria o máximo a seu filho? Então, eu quero que, como mãe extremosa e diligente, a Xuxa dê o máximo possível à sua filha e que ela mostre ao mundo ao que ela veio. Se ela tiver talento, isto vai continuar. Senão será apenas uma nepo baby prematura. Ou seja, ela não vai continuar, porque não é possível que a sombra da Xuxa esteja sobre ela a vida inteira. Eu penso que o grande problema está em a gente tornar qualquer critério absoluto. Eu sei que o Karnal concorda comigo nessa posição. Então, a gente viu crescer muito um discurso de uma sociedade meritocrática. E a sociedade meritocrática, ela surge como uma alternativa a uma sociedade definida pelo nascimento. Então, quando surge a sociedade meritocrática, é uma coisa boa, né? Então, se você nascia em determinada classe, estava condenado a viver naquela mesma classe para sempre, e a solução para esse problema vamos então propor uma sociedade com alguma mobilidade, que você consiga ascender, se você se esforça para isso, é uma coisa boa. Mas, claro, quando você pensa em sociedades que são absolutamente desiguais, não dá para a gente defender a meritocracia, ou seja, o resultado a partir do esforço como um valor absoluto, porque as pessoas partem de lugares muito distintos. Então, é impossível você dizer que é só o quanto a pessoa se esforça que vai determinar qual é o patamar que ela atinge durante a sua vida. Mas aí, quando a gente, acho que toma consciência do problema da meritocracia como valor absoluto e tenta responder a esse argumento, a gente vai para um outro extremo, que é dizer que tudo está determinado por quaisquer outras coisas que não tem nada a ver com o esforço pessoal. Isso também não é verdade. E eu acho particularmente violento esse argumento de que o esforço não importa nada para as pessoas que, saídas de condições extremamente adversas, conseguem se desenvolver a partir de um esforço hercúleo. Porque se você olha para essas pessoas e diz, não, é tudo estrutura e obra do acaso, você ignora completamente a dedicação que essas pessoas colocaram no empreendimento delas para que elas pudessem dar certo. E, de novo, eu acho que isso é particularmente violento com as pessoas que saíram de um lugar de extrema vulnerabilidade. Então, o interessante é que a gente pense na nossa vida e na vida de todo mundo como um conjunto de variáveis que estão ali se influenciando mutuamente e em algumas experiências vão ter mais valor do que outras. Mas, sim, nós somos condicionados pelo ambiente em que a gente cresce, pela estrutura da sociedade, pelos valores da sociedade, pela valorização dos talentos em determinada época, uma coisa. Sim, o quanto a gente se dedica, o quanto a gente coloca de esforço tem impacto na construção das nossas trajetórias, outra variável. E, por fim, a gente tem o acaso, coisas que a gente não controla, golpes de sorte, oportunidades que aparecem na nossa vida e que a gente não consegue controlar. Ah, Gabriela, mas algumas oportunidades decorrem... Aí a gente entra na estrutura, né? Aí a gente volta pro outro critério. Mas, geralmente, quando eu falo isso, Karnal, as pessoas vêm falando... liberal, meritocracia e tal. Tá no livro do Paulo Freire, eu sempre trago Pedagogia da Autonomia, a frase de que nós somos condicionados pelas nossas circunstâncias e não determinados pelas nossas circunstâncias. Porque se você considera que as pessoas são determinadas, por exemplo, pelo estado de vulnerabilidade em que elas nasceram, você não autoriza nenhuma mobilidade social. Não existe movimentação na sociedade. Então, se as pessoas nascem e estão condenadas àquilo, por que você deve ter algum ímpeto? E você acaba com qualquer dimensão de escolha, de autonomia, de protagonismo, porque se eu estou determinado, se a minha vida será uma sucessão de coisas que estão escritas para mim, até a dimensão ética de existência se esvazia, né? Porque as minhas escolhas não têm mais nenhum impacto. E eu acho que pode ser uma teoria sedutora, porque a gente é confortável falar, não, nada do que acontece é responsabilidade minha. Sabe que houve no século XIX adeptos radicais da meritocracia
que, curiosamente ligados ao liberalismo, que pressupunham que o verdadeiro elemento que determinaria a meritocracia seria eliminar o direito de herança. Uhum. Você não podendo herdar nada, cada geração começaria do zero, o que já não seria verdade para mim, porque se eu fui filho de um milionário que me educou nas melhores escolas do mundo e me levou a viajar o mundo inteiro, mas ao morrer nada eu recebesse, eu já teria uma capacidade. Então, vou dar um exemplo para discutir meritocracia ou pelo menos isonomia de oportunidades. Quando as grandes empresas exigem inglês fluente aos 18 anos para você fazer um estágio, é uma exigência plausível, né? Não é uma exigência extraordinária, mas significa que ou essa pessoa esteve em escola bilíngue a vida inteira, ou ela fez um intercâmbio no exterior por Eu um não tempo poderia suficiente. aplicar para essa vaga hoje ainda. Então, o que significa isso? Eu estou dizendo que esta pessoa, já estou eliminando dessa seleção pessoas que não estiveram em escolas bilíngues normalmente muito caras ou que não fizeram um intercâmbio exterior. Mas outra questão, quando eu ofereço um estágio extraordinário de 1 ano na minha empresa, mas esse estágio é gratuito, ele não paga nada, eu só vou poder ter a meu serviço pessoas que não precisem desse detalhe do vil metal. E quem é que pode, aos 19, ou aos 22, aos 23, não ganhar nada? Quem tenha um pai trocínio, uma mãe trocínio, por trás. Então, há sutilezas nessa história que vai dizer, mas eu, dos 22 aos 24, eu fiz estágio gratuito na empresa Brothers and Company e eu não ganhei nada. E eu morei sem ganhar nada. Bom, Justamente. E viveu de fotossíntese naquele período, ia para o Central Park e ficava recebendo luz. Quer dizer, a grande questão é que, apesar da lei pressupor a igualdade e a isonomia jurídica como princípio, nós temos sutilezas enormes a esse respeito. E elas começam com um detalhe das crianças que receberam proteína suficiente e estímulos à abstração desde cedo. Então, o que eu falo de isonomia é que ela é um bom princípio. A isonomia meritocrática é um bom princípio, mas para atingi-la é um esforço um pouquinho mais complexo do que isso. Durante a experiência socialista dos kibbutz em Israel, e ainda existem, mas durante um período eles foram mais significativos na sociedade, na economia israelense, as crianças eram cuidadas em uma creche comunitária, enquanto que os pais ficavam envolvidos em atividades, os kibbutzim tinham atividades muito variadas, desde fazer leite chefe até agricultura. Então, o que havia essa proposta? A mesma proposta que na França deu origem à famosa Escola da Terceira República, famosíssima, comentada pelo o Luc Ferry. Porque a escola pública, sem símbolos religiosos, seria o laboratório da isonomia. A creche dos kibbutzim, a creche do kibbutz, seria a formação de uma alma igualitária. E é muito interessante. Eu acho a escola pública uma grande questão fundamental e importante, mas ela garante a isonomia. O kibbutz surgiu, foi muito importante, muita gente fez experiências em kibbutz, diminuíram, hoje voltam a crescer, curiosamente a população volta a aumentar no kibbutz, mas o que eu faço para garantir a isonomia, sendo que os seres humanos são desiguais? Argumento que conservadores gostam de dizer que todo projeto de isonomia está condenado ao fracasso diante da biologia e da realidade da desigualdade humana. E claro, eu acho que só em contraposição a esse argumento que a gente pode dizer que, de fato, sobre a biologia, a gente não tem tanto poder. Agora, sobre a organização social, a gente tem. Então, se a gente não vai conseguir corrigir todas as desigualdades, a gente pode atuar sobre as desigualdades que tá nas nossas mãos corrigir. Uma coisa que eu observo bastante quando falo sobre esse assunto, e como todo assunto, né, ele acaba sendo cercado de muita paixão, muito afeto na discussão. E eu percebo das pessoas, e por isso que eu citei o exemplo da Sasha, porque ela dá uma resposta, ela não se incomoda. Não, eu realmente sou uma Nepo Baby, eu tive muitos privilégios. Mas, a despeito disso, eu tô aqui para celebrar o meu esforço e a minha dedicação e o meu projeto.
E eu já tive algumas conversas com pessoas sobre as quais eu falo, olha, não dá pra gente dizer que o esforço é a única coisa que importa. E a pessoa sente como se eu estivesse tirando dela, carnal, qualquer chance de celebrar a sua construção. E não é isso. Então, eu gostei que você usou a sua experiência pessoal, vou usar a minha experiência pessoal. Mas eu sou uma pessoa que venho também da classe média, cresci na periferia de São Paulo, no bairro chamado Vila Mangaló, estudei numa escola particular porque eu tinha bolsa de estudos, minha mãe ficou viúva muito jovem e criou a gente com dificuldade, tendo que fazer conta minuciosa para a gente comprar exclusivamente o que a gente ia consumir, o que a gente ia comer. Não tinha atividades extracurriculares, não tinha possibilidade de viajar para outros países. E eu não só me saí muito melhor do que muitas das pessoas que estavam comigo nesse contexto, mas eu me saí muito melhor do que muitas pessoas que viajaram muito, que tiveram atividades extracurriculares, que estudaram nas melhores escolas de São Paulo. Então, com gente que largou na frente. Celebro a minha dedicação, o meu empenho, muitíssimo. Mas isso não faz com que eu ignore o fato de que a minha trajetória também foi marcada pelo privilégio de ser uma mulher branca, loira de olho azul, que a minha trajetória também foi marcada pelo privilégio de ter podido estudar, de não ter que contribuir jovem para o sustento da minha casa, de ter uma família estável, de ter recebido afeto, além de proteína suficiente. E de ter tido chances que o absoluto acaso colocou na minha frente. Então é claro que quando eu cruzo com você no corredor da CNN, ajudou eu conseguir manter uma conversa com você. Mas se a gente nunca tivesse se cruzado, a gente não estava aqui. E aqui eu posso atribuir o fato do Karnal ter aceitado um convite para ser entrevistado no programa que eu estava participando naquela determinada época, se não a uma eventualidade do destino. Isso me ajudou? Creio que sim. É mérito meu? Também. Acho que consegui não parecer uma tonta. E a gente ficou amigo, se tornou sócio. Mas antes de eu ter tido a oportunidade de, com o meu esforço e dedicação, gerar algum interesse no Leandro Carnal, ele precisou, por sorte, aparecer na minha frente. Então, dizer que eu tive sorte não anula reconhecer o meu esforço. Mas é importante, porque se eu dissesse para descrever a minha trajetória que só tem esforço, eu seria uma iludida. Esse é um argumento que aparece no Príncipe e que eu vou traduzir de uma outra forma que não o do Maquiavel. Existe um jogo entre fortuna e virtude. E se eu colocasse em um plano cartesiano, existe uma escola que destaca demais a virtude. Talvez seja a escola dos liberais tradicionais, da meritocracia, que acreditam que quem venceu, venceu porque acordou cedo. Sem levar em conta que padeiros e feirantes acordam de madrugada a vida inteira. E que a grande diferença vai ser se você se dedica a uma atividade que gere renda maior ou acumulação de renda. Muitos banqueiros dormem mais do que feirantes. Então, essa virtude, ela tem que ser matizada pelo fato de que ela não está centrada onde as pessoas acham que, como diz o ditado chinês do livro que nós trabalhamos, se você acordar 360 dias por ano antes do nascer do sol, você será vitorioso. Bem, eu acordo 365 dias antes do nascer do sol. Então, é a isso que eu devo sucesso, uma questão complexa. Tô ferrada. Como? Eu tô ferrada. Tô ferrada, As pessoas gostam de comparar, né, das pessoas que dormiam muito e das que acordaram cedo na história. Mas a outra questão é a fortuna. Ela garante sozinha o sucesso? Ela garante que você tenha acesso ao sucesso apenas pela fortuna? Eu sempre acho que nesse gráfico, se a ordenada for a fortuna e a abscissa for a virtude... Explica a ordenada e a abscissa. O canal. Plano cartesiano... Fortuna, virtude, coordenada, abscissa. Platitude. Vocês lembram que havia um plano cartesiano quadrante A, B, C, D? Não lembro. Alfa, delta, bem. Existe uma linha que sobe. Existe uma linha horizontal. Tá bom, a vertical Para chama... construir o gráfico, vamos imaginar que na ordenada eu coloque a variável fortuna.
A que tá subindo. E na base eu coloque, na abscissa, eu coloque a virtude. A sua vida é uma curva, em que permanentemente há oportunidades. Você cruzou comigo na CNN, mas não foi só você. Várias pessoas cruzaram comigo na CNN naquele dia. Você transformou uma oportunidade da fortuna Para, em cara. virtude. Ou seja, Imagina. não basta a fortuna. Se todo mundo que cruzasse comigo virasse meu sócio, eu teria uma vida mais vasta. Agora, bastaria Ai, bobo, você... mas Significa... Fala Eu vou mais. sair de Para, ordenado não, e para, abscissa. não. Até porque abscissa é difícil de escrever. Mas eu vou sair disto. A oportunidade é dada pela virtude, pela fortuna, desculpe, a oportunidade é o cavalo. Mas sem a virtude saber cavalgar, não importa qual garanhão árabe passe na sua frente. Você tá se comparando com o garanhão árabe? Não, o seu marido é Mansur. Então eu pensei, Uou! eu pensei nisso, um árabe, né? Um libanês. Então, cada garanhão árabe que passa, se você não souber técnica de equitação, Se você não montar direito, nossa, né? agora você... Agora you shoot the bout. Falamos de inglês fluente, né? Você matou o careca. Shoot the bout. Então, quando você... Ocorrem oportunidades. Essas oportunidades, elas ocorrem não sempre para todas as pessoas, mas elas ocorrem. Eu, às vezes, tive e às vezes não tive. Eu tive empregos que era o que tinha. Escolha de Adão, Eva ou Amão. Era aquilo. Então, Hoje é a isso. gente tá Tá hoje. show. Agora, em outras ocasiões, houve uma oportunidade que encontrou a minha virtude. Agora, de fato, nós vimos em livros como o Outlier que há grandes matemáticos que terminaram sua vida sem brilho, com QI extraordinário, porque lhe faltava inteligência prática, ou porque lhe faltava... E outros de menor brilho crescerem. Então, isto é uma questão. Eu tenho a opinião, que talvez tenha exceção, que pura virtude tem efeito, mas ele não vai muito longe. E por oportunidade, como eu disse para vários alunos de elite em São Paulo com famílias milionárias, você tem um brilhante futuro pelas costas. Você nunca vai passar fome, mas cuidado com o exemplo dos Gimli. Você pode durar mais tempo que a sua fortuna. Cuidado, você vai vir... claro, Faz agora, a conta direito. graças às relações, à sua network, o Gimli foi à falência no Copacabana Palace. Alguns talvez nem tenham a pensão da tia Joana. Então, cuidado, cuidado, que uma coisa é você decair no Copa. Não, tá aqui, acabei nessa suíte do Copa sem dinheiro. Nossa, Opa, é a minha meta de sucesso, o que para ele foi o fracasso. Então, tem que cuidar disso. O que é que eu diria? Cuide do que você pode cuidar, isso é estoicismo. Você pode cuidar do seu domínio de línguas, do estudo contínuo, cuidar do corpo, cuidar da saúde. Agora, a fortuna vai ser muito dinâmica. Como eu já disse dezenas de vezes em palestra, Gabriela, todo mundo que me ensinou no Rio Grande do Sul, na USP ou no exterior, ninguém me ensinou a fazer iluminação de live. Ninguém me ensinou a usar Blur ou Prime. Eu tive que aprender com um profissional na minha casa. Primer, viu? Nem precisa nem a falar. O Primer. Eu não sabia isso e tive que chamar um profissional aos 54 anos de idade para minha casa, dizendo que pele oleosa e careca era o terror dos estúdios. Então eles foram me ensinar a fazer coisas que a USP não me ensinou. Que absurdo. Eu sempre digo, estive na USP anos e nunca usei pó. Ninguém acredita. Nunca Que usei loucura. pó. E isso eu tive que aprender. Essa era uma habilidade que não foi considerada essencial. Eu diria mais. Você e eu fizemos boas faculdades, boa pós-graduação. Ninguém falou sobre falar em público. Que nós daríamos aula. Fundamental para qualquer área. Eu estava me formando para ser professor, você se formando para ser advogada. Nós usaríamos retórica dia e noite até o fim dos tempos. Ninguém disse como falar em público. Eu poderia estar à beira da estrada, como a hiena do desenho de Hanna-Barbera, dizendo, ó vida, ó céus, ó azar. Quem lembra disso tem pouco colágeno. Eu podia estar lá, parado, lamentando. Mas eu não lamentei, eu fui atrás.
Eu fui atrás. Então, de novo, fortuna e virtude. Não como Maquiavel viu na figura dos condottieri, dos líderes militares da Itália do Renascimento, mas como o fato de que não adianta talento. Se você for, como diz um livro recente que nós lemos, um Einstein isolado em uma ilha deserta. Não adianta. Não adianta eu pensar E igual a MC ao quadrado se não tiver ninguém para eu comunicar essa equação genial. Eu vou voltar um pouco para o que você falou no começo sobre a herança, porque tem uma coisa que me gera muita curiosidade. Eu gosto muito de analisar o argumento das outras pessoas aplicado a outros assuntos que guardam um paralelo. E às vezes eu faço essas provocações e há quem fique incomodado. Porque quando a gente fala de programa de transferência de renda, então quando você parte do pressuposto de uma sociedade desigual, entende que há pessoas que precisam de um auxílio estatal para sobreviver, e você fala de programas de transferência de renda, há quem diga que você não tem que dar o peixe, você tem que ensinar a pescar. Eu acredito muito em ensinar a pescar, mas uma pessoa que está morrendo de fome não consegue ficar de pé para segurar a vara, né? Mas enfim. Soltamos a vara, nós estamos hoje. Falando de transferência de renda, as pessoas dizem, porque se você der o recurso para a pessoa, der de graça, der sem exigir que ela faça nada, você mina a produtividade. Essa pessoa não tem incentivo para crescer, para se aprimorar, para correr atrás, para produzir. E aí eu chego para essa mesma pessoa e falo, então a gente acaba com a herança. Porque eu também vou entregar um recurso para uma pessoa que não fez nada, que não se puxou, que não foi atrás. Não, aí pode. Mas aí a gente não estaria minando a nossa produtividade? Porque, veja, se o argumento... E você pode ser a favor ou contra a herança por outras razões, ou a favor ou contra programas de transferência de renda por outras razões. O que eu digo é, este argumento específico, não podemos ter programas de transferência de renda, porque esse dinheiro dado, sem que para recebê-lo a pessoa tenha que ter suado o suor de seu rosto, eu posso aplicar para a herança de maneira absolutamente equivalente. Mas aí sai. Igual você saiu quando eu falei da Xuxa. Eu uma vez recebi um trabalho de um aluno em um colégio de elite de São Paulo e o trabalho tinha desde manchas de ovo do café da manhã até marcas de arrancar a página de espiral. E eu disse, o problema não é comigo, mas quando você for entregar o currículo e você mostrar um currículo com mancha de gordura, é provável que o recrutador não goste. Ele olhou para mim, professor, e aí ele elencou as empresas da família. Eu nunca vou entregar currículo. E eu disse assim, bom, eu espero que isso seja verdade, mas num campo em que você está concorrendo com pessoas menores, a sua vantagem é clara. Mas se for um tanque só de tubarões, o tubarão mais forte vai comer o tubarão menor. Tubarões são antropófagos também. O que significa isso? Ou são ictiófagos, não sei, porque antropófago come gente. Então, o que significa isso? Que se você concorrer com pessoas igualmente herdeiras, o herdeiro mais esperto vai ficar com a sua fortuna. E outra, né, gente? Pelo amor de Deus. Que olha, tem gente que nepo baby, show e constrói a partir disso. Mas eu particularmente conheço pessoas que tinham a faca, o queijo, a geleia, o pão torrado na mão e não fazem nada com isso. E o queijo era brie, né? E eu penso, Deus não dá asa à cobra mesmo, porque se tivesse dado pra mim... Quer dizer, precisa ter alguma coisa pra movimentar, né, gente? Botar, materializar. Eu falo, trabalhar, construir coisas, é materializar sua existência no mundo, pô, é mó legal. Mas, deixa eu dizer um negócio aqui. A Camila escreveu que esse LK, íntima sua amiga, LK. é um dos homens mais vaidosos que eu já vi. Um dos? Ele é um dos. Um dos? Certo. Núcleo. Não. Um dos? Um dos. Tem quem outro? seja Tem quem vaidoso igual? Eu teria dificuldade de avaliar porque eu me considero uma pessoa vaidosa. Eu teria dificuldade em avaliar se eu sou... A meu favor, eu sempre digo, eu sou vaidoso e eu nunca encontrei alguém humilde. Eu encontro pessoas que, como eu, podem matizar mais sua vaidade. Mas eu vou lhe dizer, Gabriela, e talvez seja a lição para isto, que bom que a pessoa percebeu, e eu sou vaidoso, que a minha vaidade é tão grande, é tão gigantesca, que ela controla a minha vaidade.
Ou seja, quando eu sei que eu não tenho condições de fazer alguma coisa, com medo do fracasso e de ser exposto nas minhas limitações, eu não faço. Então a minha vaidade é tão gigantesca que ela me impede de fazer algumas bobagens. Sei Né? a sensação Exatamente. E todinha. graças à minha vaidade, eu controlo a minha vaidade. Dos pecados capitais, esse é o primeiro, é o de Lúcifer. Lúcifer é um péssimo estrategista, né? Ele vai ter que atacar Deus numa guerra, um Deus onisciente. Mas a grande questão é como é que eu vou fazer da minha vaidade uma aliada? Ela que vai dizer que outrora, quando eu fazia mais esporte, mais luta, eu conseguia na praia dar um pulo e cair de pé. Eu consegui fazer isso várias vezes. Por que você escolheu esse exemplo? Porque hoje eu não faço mais. Porque eu não tenho mais certeza que eu vou cair de pé. E a minha vaidade é tão imaginei o grande. Karnal na praia dando um mortal. Vocês... Exatamente, porque naquela época, fazendo luta e sendo mais esguio, pesando 2 ou 3 arrobas a menos que hoje, Pelo esse amor de pulo- Deus, arroba não. Eu posso dizer de mim, eu pesando arroba, eu posso usar uma medida bovina para mim, não posso falar para os outros. E com isso, eu dando o pulo, eu conseguia. Há uma foto fazendo isso, não tinha vídeo ainda, mas eu não faço mais isso hoje. Porque eu acho que a chance de eu fazer um espacato mortal esterilizador é muito grande. Então eu digo, eu poderia dar exemplos acadêmicos, etc. A minha vaidade me leva a isso. Houve um momento da minha vida que, tendo feito o curso da Aliança, tendo ficado em Paris, meu francês estava muito bom, não é mais verdade. Eu não converso frequentemente com pessoas em francês. Meu francês foi ficando enferrujado. Então, hoje, eu vou evitar falar francês em público, porque eu preciso voltar a estudar. É um plano que eu tenho, inclusive, para o ano que vem. O que significa isso? A minha vaidade tem que controlar. E isto é muito importante. Então, eu concordo, eu sou vaidoso, mas de tal forma que eu evito exibir aquilo que eu acho que pode resultar em fracasso. Aprenderam? Muito bem. Eu acho que eu uso a minha vaidade nesse sentido também, para me controlar, porque eu tenho tanta vergonha, tanto medo de passar vergonha, que eu dou uma segurada na minha onda e me preparo, sabe? Para quando eu vou fazer as coisas. Eu recebi aqui do Fábio Mateus a seguinte: Gabriela Prioli, a comentarista violinista. Apoia o violino no ombro esquerdo, mas toca com a mão direita. Essa é uma velha frase que se usa para o poder. Agora que eu entendi! É que se Tipo usa essa... isentona. Não. É Não? pior do que isso. O isentão seria aquele que não tem uma posição política clara, é um pouco eclético. Se diz que o poder é como o violino. Para consegui-lo, eu tenho que dizer às massas que todos são iguais, que eu vou lutar pela... Uma demagoga. Eu tenho que ser demagogo. Mas para executar, para nomear um secretariado e implementar políticas, eu vou ter que Aí eu chamar sou centrão. pessoas conservadoras, à direita, né? Não centrão seria mais ou menos ao lado. Então seria, você faz um discurso para amealhar seguidores, que seria de esquerda, mas no fundo, no âmago, lá na base da sua pleura, você faz práticas de direita. O que você diria a esse hater? Eu não tô nem no poder. Não tá... Não tô nem nomeando ninguém. Ainda. E o meu discurso, é isso que eu falo, não consigo entender a avaliação das pessoas. No outro episódio te chamaram de comunista, né? Você sabe que as pessoas também, e você falou, acha uma frase. Eu também fico pedindo para as pessoas, defende o socialismo. Uhum. E aí eu faço o desafio. Acha um vídeo, porque não dá pra gente dizer que eu falo pouco, né? Não, Dá. você fala suficiente. Não, falo bastante. Eu apareço num monte de vídeo, falei sobre um monte de coisa. Um vídeo, um trechinho, não tem. Não fiz uma defesa entusiasmada, assim como você não vai me achar fazendo uma defesa entusiasmada do capitalismo. Então, não entendo o que a pessoa diz que eu toco o violino com a mão esquerda para angariar seguidores. Mas como que eu posso tocar o violino com a mão esquerda para angariar seguidores se aparece um monte de gente da esquerda dizendo que eu sou liberal? Porque, enfim. E aí a classificação deles como um liberal que não pode ser um liberal à esquerda, que tem que ser necessariamente um liberal à direita.
porque outras classificações possibilitariam que o liberalismo tivesse dividido nesse centro, com uma parcela mais à esquerda e uma parcela mais à direita, se diferenciando ali na esquerda dos social-democratas e depois dos comunistas, enfim. Então, não dá para entender, porque você vai dizer para mim que eu toco violino, ou seja, que a minha postura pública é com a mão esquerda e que eu adoto práticas da mão direita, na minha vida, provavelmente, né? Porque eu não estou na gestão pública, mas sequer isso é consenso. Então, na verdade, o que eu acho é que a grande maioria das pessoas tem um modelo mental fixo do que é ser de esquerda ou de direita, sem admitir qualquer complexidade nos campos políticos, sem admitir as disputas, que não são de agora, tá? As disputas nos campos políticos, elas existem desde que os campos políticos passaram a ser pensados. E essas disputas incluem alguns grupos, aliás, todos eles, se arvorando como os verdadeiros representantes daquele espaço político e dizendo que as outras pessoas que guardem com eles qualquer diferença não devem ser mantidas ali dentro daquele espaço. Isso, claro, na teoria. Porque a partir do momento que você tem uma eleição majoritária, como estratégia política, o que você deveria fazer é trazer mais pessoas para o seu barquinho. Quanto mais pessoas vierem para o seu barquinho, melhor. Então, precisa dar uma olhada, e aí eu não sei se, enfim, você é da militância e tal, mas as lideranças que você apoia precisarão de pessoas que não se identificam absolutamente com você para se eleger. Ok? Fim. Você na militância, se jogar para fora do teu barco todo mundo que não é absolutamente idêntico, você perde a eleição. Então seria interessante você pensar de forma um pouco mais estratégica. Eu entendo que para se afirmar, eu sou o único puro, eu sou o único verdadeiro, eu sou o único valoroso, isso tem algum impacto. Eu entendo que você, enfim, quando a gente não confia tanto no nosso taco, a gente precisa fazer essas afirmações para se sentir melhor. Mas em termos de estratégia política, é ruim. Sim, diria isso, tá? E se você acha que as pessoas não seguram o violino com a mão necessária para ganhar a eleição, ainda que não pensem exatamente daquela maneira, e eu estou falando isso de todas as lideranças políticas, se você parte do pressuposto de uma autenticidade absoluta, eu acho que você também está vendo a política real de uma maneira bastante míope. Eu sei. Se afasta da idealização. Também não é o que eu queria, mas a realidade é o que ela é. E o que você diria para a Luísa, que vale para nós dois, mas assim, toda vez que eu gasto minutos da minha vida vendo o conteúdo de Gabriela Prioli, eu me arrependo. Pô, mas tu viu uma vez, se arrependeu e viu de novo? Aí tu é burra, né? Não, o que eu vou falar para ela? Toda vez pressupõe repetição. Já viu mais de uma. Ela viu, se arrependeu, ela viu de novo. Ela se arrependeu e foi ver de novo. Isso me lembra, Luísa, me lembra uma piada sobre manicômios, em que o psiquiatra vê um paciente perturbado com um martelo na cabeça e pergunta: por que você bate isso? Porque quando eu paro é tão bom. Eu acho que é uma piada antiga para exemplificar essa ideia de que existe uma atração da mariposa pela luz que vai matá-la, né? Ela não consegue sair. Ai, a gente não vai matar ninguém, cara. Não, especialmente os insetos, que têm muito direito à vida. Mas por que é que alguém viu? Por exemplo, eu já li livros de autores, ou vi vídeos, ou acompanhei pessoas e vi que não correspondia ao que eu queria, não me acrescentou nada, ou até me irritou. E aí eu abandonei. Abandonei. Mas por que volta? Qual seria a sua hipótese, essa pulsão de morte que faz voltar sistematicamente? É para eu responder mesmo? Hein? Eu vou falar. Então vamos lá. Quando a gente nasce, quando a gente vai formar a nossa personalidade, a gente faz isso pela diferenciação, o que eu não sou. Uhum. E aí eu constituo o que eu sou. Como ela chama, Luísa? Luísa. A Luísa. Luísa precisa construir o seu eu. Luísa tem algumas possibilidades. Luísa pode sentar a bunda e estudar para se tornar uma pessoa mais interessante. Luísa pode colocar os seus projetos em prática e construir as suas ideias para se tornar uma pessoa que realizou algo relevante. Luísa pode se dedicar
a ajudar outras pessoas e transformar outras existências, ampliando a sua presença no mundo. Luísa pode fazer várias coisas, só que todas essas coisas a gente poderia listar uma infinidade. Elas dão o quê? Elas dão trabalho. Elas dão trabalho, elas são difíceis, elas pressupõem coragem, elas pressupõem um mínimo de reflexão para se ter algum discernimento sobre os próprios desejos e projetos. E aí, o que a Luísa faz? A Luísa prefere insistir no mecanismo mais simples de autoafirmação, que é apontar o dedinho para o outro. Se Luísa assiste o conteúdo de duas pessoas, estou botando você na roda aí, Luísa nem te botou, mas vou botar também. Se Luísa assiste o conteúdo de duas pessoas que conseguiram algum destaque nas suas áreas, que extrapolaram as suas áreas, que têm projetos de sucesso, reconhecidos por muitas pessoas, centenas de milhares, milhões de pessoas. Se a Luísa diz isso é ruim, na escadinha da vida, onde Luísa se coloca? Acima. Acima de nós. De qualquer outra maneira, subir no degrau acima da gente ia dar trabalho pra caceta. Até porque a gente continua subindo, tá, gata? Não paramos por aqui. Mas isso ia dar muito trabalho. Então, Luísa faz o que é mais fácil. Eu olho pro outro e digo, isso é ruim. E automaticamente eu tô dizendo o que eu sou. Porque quando digo o que eu não sou, eu afirmo, por contraposição, aquilo que eu sou. É superficial, é achatado, é simplista, mas é o quê? É fácil e traz conforto. E num mundo de superficialidades, como é o mundo das redes, tem um monte de Luísa para ela brincar. E aí as outras Luísas vão olhar e falar, é verdade, nossa, olha como a gente se reconhece, como somos maravilhosos e achamos esse conteúdo uma porcaria, como somos melhores, porque não somos como essa turba que valoriza esse conteúdo pobre, como somos eruditos, como somos incríveis. Para ninguém, nas credenciais que só valem na bolha. Mas funciona em termos de autoafago. Por exemplo, alguém com 3 vezes mais seguidores, 15 mil livros publicados, falando 16 línguas, de sucesso absoluto. Essa pessoa já indicou, acha a Gabriela fraca? Karnal, eu vou dizer que não para depois problematizar. Uhum. Não. Eu falo muito sobre isso, inclusive. A pessoa que construiu mais do que você, geralmente não está ali para te criticar. Principalmente, não critica início de empreitada. Porque a gente vê muita gente que desiste de começar porque tem medo da ridicularização. E a ridicularização só vem da horizontalidade ou daquilo que está embaixo. Nunca vem de cima. Isso não acontece. Ninguém que se desenvolveu na área que você quer se desenvolver, ninguém vai dizer que é ridículo. Ninguém. O Karnal falou sobre luz para gravar live. Que ele aprendeu, que ele não aprendeu na USP, que hoje ele sabe organizar uma luz para conseguir fazer uma live. O Karnal nunca vai passar por alguém tentando organizar uma luz, com uma luz ruim e dizer, que ridículo, não sabe organizar uma luz. Não. Ou ele ajuda, ou ele fala, que legal que essa pessoa está tentando. Porque qualquer pessoa que tenha obtido sucesso em qualquer área passou pelo começo. E no começo não era tão bom. Porque pra gente ficar bom, a gente tem que ter começado ruim. Senão não tem evolução. E que bom que a gente era pior ontem. Então, não. O que, entretanto, acontece é que pessoas com bastante qualificação no direito, por exemplo, mas que desenvolveram as suas carreiras numa área mais tradicional, talvez, e aí eu vou dizer, antes do meu sucesso ser popular, tenham me criticado e ridicularizado. E aí, deixem de criticar e ridicularizar quando ser meu amigo passou a ser legal, sabe? Ser amigo dela agora vale a pena. Então não vou criticar mais. Mas aí a gente precisaria definir o que é ter mais sucesso que eu. Porque penso eu também que essas pessoas só não conseguem compreender uma nova vida. Imagino, sei lá, que você, que vem da academia também, tem um monte de gente que te critica, que pode ser considerada de sucesso. Assim, várias graduações, ser professor de XYZ instituição e tal. Não tem o seu sucesso material,
de popularidade e tal. Mas tem sucesso nas suas áreas. Ainda assim, tem um olhar que se volta para você. E isso comunica desejo, né? Porque o que mostra, eu acho, é que talvez para mim e para você, essa pessoa tenha sucesso. Agora, na perspectiva dela, ela não tem o sucesso que ela deseja. Porque se ela tivesse o sucesso que ela deseja, ela pensaria na realidade dela e não apontaria para você. Faz sentido? Faz, porque eu sou criticado por acadêmicos bons, mas não de fato no topo. Há bons intelectuais que com várias razões vão dizer coisas, não? Mas na minha experiência, quase sempre a crítica ela é de alguém que quer fazer uma marcação que coloque em outra posição. Mas nosso tema da meritocracia precisa da nossa opinião nos BOs. A gente podia fazer um programa sobre inveja, né? Inveja, acho que é bom. Eu já escrevi bastante sobre inveja. Não? É um sentimento curioso, né? Porque todo mundo é alvo de inveja, ninguém inveja. É um sentimento que tem um problema entre numerador e denominador. Hoje estamos com as linguagens matemáticas. Primeiro BO. Trabalho incansavelmente por uma promoção que sempre parece fora de alcance. Quando finalmente surgiu uma oportunidade, a vaga foi dada a Tiago, nome fictício, um novato que acabou de chegar. Pouco tempo depois, meu chefe deixou o WhatsApp aberto no computador e eu dei uma espiadinha e descobri que meu chefe ofereceu a vaga para o Tiago em troca de favores sexuais. O Tiago se diz hétero e tem uma namorada. Agora estou preso em um dilema. Denunciar meu chefe e arriscar minha carreira, aceitar a injustiça sabendo que estou trabalhando para uma liderança corrupta. Eu começaria pensando que, de fato, no ambiente de emprego, existem vários caminhos que não são aqueles que a gente gostaria, vários favorecimentos. Às vezes não é um favor sexual, simplesmente a chefia escolheu alguém mais confiável. E como se dizia em muitas escolas que eu estive presente como professor, mais valem 100 gramas de fidelidade do que uma tonelada de competência. Ou seja, eu prefiro alguém confiável do que alguém de fato competente. Algumas lideranças tóxicas têm o dom de se cercarem de pessoas medíocres para que garantam uma corte ao seu redor. O que eu questiono aqui nesse caso narrado é que para poder denunciar um favorecimento sexual, ela cometeu o crime de invasão de privacidade. Né? Então, vamos denunciar os criminosos da empresa em ordem. Porque, a rigor, numa empresa privada, se eu tive desejo sexual por alguém, não, Gabriela me corrija, né? Não é um crime eu oferecer cargos numa empresa privada, que são da minha alçada. Eu ofereço o cargo porque eu gosto de uma mulher loira e você é loira. É o meu critério. Depende do compliance. Depende do compliance. Mas não é crime, é uma violência contra uma norma interna da empresa. Porque né? se a pessoa corresponde, aí precisa ver o Tiago, né? Se a pessoa... Porque o assédio sexual pressupõe a superioridade hierárquica. Então, a gente precisaria ver o caso com mais detalhes. Ok, não temos esses detalhes. Mas, naturalmente, é um problema de opacidade de regras éticas. Eu estou escondendo um critério, fiz uma promoção. Eu não sei o que dizer a essa pessoa. Se essa empresa é capaz disso, ela não deveria continuar nessa empresa e deveria procurar uma empresa onde o critério fosse outro. Não podendo fazer isto, o que pode ser feito, né? Quer dizer, é difícil. Agora, nós vimos que aqui nós temos um caráter sediço ou instável eticamente nos dois casos. Uma que avança sobre privacidade alheia e outro que escolhe como critério favorecimento sexual. Não? Mas não temos foto do Tiago para fazer uma avaliação. Precisaria de mais detalhes, mas você tem razão, porque você leva o caso para o compliance e você vai dizer que ficou sabendo como? Porque você violou a privacidade do seu chefe? Complicado, né? Mas sim, se você tiver a possibilidade de ir para uma outra empresa onde os critérios sejam mais claros, acredito que essa seja a melhor saída. Eu vou desviar um pouco do caso prático, porque o que eu vou dizer aqui não é equivalente, mas eu acho que pode ser muito bom para pensar
no que está em jogo, o que está sendo negociado. Porque muitas vezes as pessoas falam sobre promoção e dizem assim, eu estou nessa empresa e não ganhei a promoção, embora me achasse entre os concorrentes o mais adequado, e outra pessoa é que progrediu. E eu me lembro, Karnal, de um dia que eu fui dar uma palestra num evento muito grande de tecnologia. E eu cheguei nesse evento e a mestra de cerimônia falou, que bom que hoje é você quem vai abrir o evento. Porque ontem veio uma palestrante abrir o evento, imagina, ela não era especialista em tecnologia. E aí ela falou, e ela não era especialista em tecnologia, ela que abriu o evento, e que absurdo, e piriri, piriri, pororó. A mestra de cerimônia, por acaso, era especialista em tecnologia. E eu percebi que ela estava dizendo aquilo para mim, tentando me elogiar e dizendo que bom que hoje será você. Mas acho que a frustração dela com o fato de que outra mulher que não era especialista em tecnologia tivesse sido chamada para abrir o evento, em vez dela ter sido chamada para ocupar esse lugar de destaque, era tão grande que ela se esqueceu de um detalhe pequeno, mas que é o fato de que eu também não sou especialista em tecnologia. E aí eu olhei para ela e falei, minha amiga, eu sei que o que você está querendo fazer é um elogio, tentando criticar a pessoa que estava aqui ontem para me enaltecer, mostrando a diferença de qualidade que você supõe que haverá entre as palestras de abertura. Só que eu também não sou especialista em tecnologia, assim como a minha antecessora, que abriu o evento na data de ontem. Então, talvez o que falte a você, disse eu naquela oportunidade, é perceber o que está sendo contratado. Porque se o seu desejo é ser a palestrante que abre o evento, e se você tem investido para isso, em se especializar em tecnologia, talvez ano que vem você de novo não seja contratada para essa função. Porque você já percebeu, tendo em vista a contratação de ontem e a contratação de hoje, que o critério para estabelecer quem abrirá o evento não é a especialidade no tema, mas outro critério. Então, se o seu objetivo é ocupar este espaço, e aí vale para a empresa, para qualquer coisa que você vai fazer, observe com atenção o que está em jogo, o que está sendo negociado, qual a carta que está sendo posta na mesa, porque senão corre o risco de você direcionar toda a sua energia para um objetivo que não vai fazer com que você chegue no lugar que você quer. E aí você pode dizer, mas eu acho que o critério deveria ser especialista em tecnologia. Bom, aí você precisa organizar um evento e estabelecer os seus próprios critérios para a contratação do palestrante que abre essa atividade. Tá? Então, você cria, ganha patrocínio e tudo mais. No caso, se você vai ser contratado por alguém, você precisa saber o que está em jogo. Então, estabeleça quais são os seus objetivos, defina quais são os seus desejos e entenda o que de fato está em jogo para você conseguir chegar até lá. Porque senão fica andando que nem uma barata tonta, entendeu? E aí é desperdício. É que essa é a sua postura tradicional que eu conheço há anos de objetividade e clareza dos seus propósitos, das suas metas e valores e ir em busca disso. Então, se o meu valor é X, eu vou seguir o caminho para atingir X. Então, se meu objetivo, dando o exemplo, é ser contratado para a abertura do evento, eu já percebi que aqui mais vale notoriedade, comunicação e peso midiático do que um PhD na área. Então, eu deveria seguir isto. O Drauzio escreveu na sua trilogia brilhante sobre o sistema carcerário que ele trabalhou décadas, por exemplo, no Carandiru e nunca encontrou alguém culpado. Nunca alguém chegou lá, eu estou aqui porque eu... Mereci! Eu dei aula regular em muitas instituições públicas e privadas. Eu nunca encontrei um demitido também que não dissesse que foi perseguição e inveja. Eu tive uma vez uma pessoa que trabalhou comigo que disse que perdeu todos os empregos por inveja. E eu, curioso, cheguei a perguntar a essa pessoa, inveja do quê? Qual era o foco? Porque o que aparecia não parecia justificar, não? Essa é uma questão, estamos indicando mais uma vez que nós podemos fazer um programa sobre inveja. A questão
de eu não conseguir ler onde eu estou, o que eu quero e quais são as forças em jogo. Ó, e, de fato, é muito complicado em ambiente de trabalho. Toda pessoa que trabalha já teve que fazer negociação, engolir sapo, ficar em silêncio e aceitar decisões injustas. Eu trabalhei em uma instituição que adotou determinadas apostilas de um grande grupo. As apostilas eram muito ruins e todos os professores fizeram relatórios sobre essas apostilas serem ruins. Os alunos criticaram, os pais criticaram e os professores rejeitaram. E o contrato foi renovado. E houve colegas que ficaram furiosos com isso e não entenderam que quem decidia a manutenção ou não das apostilas ganhava com isso. E que a opinião do eleitorado era irrelevante diante da opinião da conta bancária. Então, você pode denunciar, você pode ser, como um colega me disse, que precisa de coragem para ser Joana d'Arc. Eu disse, é verdade, mas eu respondi a colega, mas ela morreu queimada. Então, você escolhe se você quer morrer como uma camponesa simpática francesa no interior da França, ou se você quer enfrentar essa fase da Guerra dos 100 Anos e morrer queimada em Rouen naquele momento. O que significa isso? Você escolhe a energia que você quer. É bonito você levar adiante o caso de compliance e denunciar. É válido. Nobilíssimo. É correto, é nobilíssimo. Agora, saiba que ao saltar de paraquedas, você sempre tem um risco do que se você ficasse no solo. Então, é uma escolha. A história gosta dos heróis. Mas vamos lembrar que eles têm uma vida muito mais curta que aqueles que negociam. E há vezes que você pode, e às vezes que você não pode arriscar. E eu acho isso muito importante para as pessoas pensarem que eu, por vezes, preciso aceitar que naquele momento eu não tenho força para mudar o sistema. Sim. Logo eu vou me guardar para quando eu tiver mais força. Agora, o erro é ficar com essa postura ressentida de que nem denuncia, nem segue adiante com o processo, nem aceita as coisas, nem muda de emprego e fico dizendo, ó vida, ó céus, Ó ó azar. azar. E isto acho que é um grande erro. A sua postura é sempre, saiba o que você quer e direcione para esse campo. E lute por esse campo. E não que a gente não fique puto da vida, né? Várias Nossa. vezes eu falo, olha, tá bom, entendi o que tá em jogo, acho uma porcaria, que horror, não deveria ser assim. 2 cenários. Ou vou embora, e eu não preciso ir embora imediatamente. Posso continuar trabalhando por um tempo, fazer um pé de meia, desenvolver uma atividade, uma segunda atividade paralelamente para ter uma renda extra que segure as pontas até eu achar um novo emprego. Enfim, planejado. Mas de duas, uma. Ou eu saio, ou eu engulo um sapinho, ainda que seja um sapo momentâneo, para eu aumentar o meu âmbito de poder e conseguir alterar aquela dinâmica. Gente, é o que é. Entendeu? Tô lá dentro de uma grande empresa e, mas eu acho que o CEO tá decidindo errado. Essa é uma questão importante. Uma vez me contaram de uma pessoa que trabalhava numa empresa e essa pessoa, Eu já seu sei, chefe, eu já sei quem é. eu já sei, Nossa! essa pessoa foi ameaçada pela direção em que disse, então sai, sabe que há uma multa pelo contrato, pela rescisão do contrato. E essa pessoa teria dito, você quer a transferência direta ou prefere um cheque? A pessoa que diz isso é porque tem este fundo acumulado. Porque se não tivesse e dependesse a comida da sua casa, esta pessoa que vocês não conhecem, essa pessoa, ela poderia... Eu achei que você ia falar de outra pessoa. Eu posso falar de dezenas de pessoas. Se eu tenho esse fundo fácil para ser depositado e cobrir a multa rescisória, eu sou mais corajoso. Privilégios? É um privilégio. Tenho, sim. É um privilégio, mas talvez 6 meses antes você não teria esse privilégio. Né? Agora, é sempre uma questão Você não, a complexa. gente não está falando de mim, está falando da pessoa, né? Da pessoa. Mas vamos pensar que essa pessoa precisou o quê? Ler o contrato, saber se ela podia Tinha dar esse olhos passo. bons para Times New Roman 8. Entendeu? Saber se ela podia dar esse passo, calcular. Uhum. Entendeu? Essa pessoa que entendeu?
Essa pessoa É calcula. alguém. Essa pessoa, né? Eu estou falando de todas, assim, todas e nenhum, né? Essa pessoa poderia dar esse passo, mas eu já tive ocasiões na minha vida que, diante de uma decisão absurda, uma decisão absolutamente kamikaze de uma direção, eu tive que sorrir, dizer, eu tive um diretor de faculdade que no início dos anos do século XXI exigia que o programa fosse entregue em máquina de escrever. E já não existiam máquinas de escrever em todos os museus. Né? Puta que E ele pariu. dizia que ele preferia. Era absurdo, né? Mas os boletos me fizeram ir atrás de uma máquina de escrever e datilografar o meu programa, né? Quando já não existia mais isso. Aí é uma questão complexa, né? Sabe, Eu- Karnal? Desculpa, Não. continua. Essa minha consciência de que a possibilidade de me impor, e por isso eu falo sempre, às vezes eu sou usada como... Agora estamos falando de você. Agora né? estamos. Tá. Às vezes eu sou usada como exemplo de assertividade, de quem se coloca a despeito das consequências. Eu faço sempre questão de frisar que, por muitas oportunidades, silenciar foi a minha estratégia. Que silenciar pode ser uma estratégia, é absolutamente válida. E às vezes em que eu que eu consegui me impor na vida, eu sempre soube que essa minha facilidade decorre não só da minha educação e tal, mas decorre do fato de que eu tinha uma casa para voltar e que eu não dependia do meu salário para pagar a comida dos meus filhos. Então eu lembro quando eu era estagiária que eu tive uma chefe, aliás, um beijo para você, viu? Que eu cometi um erro e você falou, quando a gente contrata um estagiário, a gente pressupõe que ele pense. Tudo bem? Como é que você tá? Tá bem? Ah, que bom. Enfim. E eu pedi demissão, Vingativo porque eu essa menina. achei aquilo uma grosseria. Uhum. Mas eu pude pedir demissão, porque aquilo não ia impactar no meu aluguel. Não é que eu conseguiria viver de renda porque eu tinha uma família rica, longe disso. Mas eu tinha uma casa. Então eu não precisava pagar meu aluguel, eu tinha comida. Então eu não precisava pagar minha comida, eu não tinha filhos que dependiam de mim. Então eu lembro, ainda como advogada, em todos os espaços que eu tô, que quando eu percebo essa desigualdade no poder e as pessoas principalmente sendo grosseiras e agressivas com outras pessoas, porque essas pessoas não têm condição material de responder, eu tomo muito as dores. Eu sei, já fui testemunha disso. Mas, de fato, eu acho que é o campo para a gente pensar qual é a força que eu tenho para enfrentar aquele objetivo. E acho que é muito prudente não exceder a minha avaliação. Eu acho que nós sofremos de excesso hoje nessa sociedade de positividade tóxica, para citar o Byung-Chul Han, nós temos excesso de confiança. Este excesso ele pode ser um mau conselheiro. Recomendo a Arte da Guerra para encerrar, em que você nunca pode ir à guerra supondo que a sua força é superior ao que você dispõe. Isso é a Arte da Guerra, Sun Tzu. Vamos lá para o período pré-dinástico chinês. Mas com isso nós encerramos um episódio de Platitudes com Gabriela Prioli e Leandro Carnal.